Nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Salmos. Chegamos hoje no Salmo de número 10. Então, abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 10. Salmo de número 10, como o Salmo é um pouco longo, eu não vou ler o Salmo agora, mas durante a exposição eu vou ler o Salmo todo. Então fica a sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos acompanhar versículo por versículo. Então, pregação expositiva, você tem que estar com a Bíblia aberta e acompanhando, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te servir. Isso é uma dádiva do Senhor para nós, podermos nos reunir como igreja, te adorar, prestar culto ao Senhor, celebrarmos a morte e ressurreição de Cristo através da Santa Ceia e podermos também ouvir a Tua voz pela exposição da Sua palavra. Que o Teu Santo Espírito cative a nossa mente, o nosso coração, para ficar atento à voz do Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, que a igreja ouça a voz do Senhor. Me dê a graça, Pai, de expor a Tua palavra com zelo, com fidelidade, no poder e na autoridade do Teu Santo Espírito. Que a igreja seja edificada e o Senhor honrado e amado. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Certa vez a minha mãe foi ao médico e um dos sintomas dela parecia indicar doença psicossomática. Aquelas doenças são desencadeadas por problemas emocionais, como ansiedade, por exemplo. E segundo a avaliação do médico, minha mãe precisava extravasar os seus sentimentos, não deveria guardá-los para si. Minha mãe é um pouco calada, né? Ela pode ficar nervosa ao extremo, você nunca vai ver ela chutar o balde. E o médico disse para ela: olha, quando a senhora ficar nervosa, só tem que soltar isso aí. Aí, de forma cômica, pelo menos eu acho que foi cômico, né? Ele disse: quando seu esposo ou seus filhos ficar irritar a senhora, só pega um cabo de vassoura e dete o pau. Ainda bem que a minha mãe não fez isso. Mas, o que o médico quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: quando você está guardando o sentimento e você não dá um jeito de extravasá-lo, isso vai trazer conta no final, e vai mesmo. Nisso o médico está correto, só não está correto mandar descer o cabo vassoura, mas que ele está correto, que guardar sentimento dentro de si, não extravasá-lo, isso vai trazer algum problema de saúde. Na verdade, traz vários problemas de saúde, e Deus sabe disso, e Deus nos deu um escape diferente. Ao invés de você sair brigando com todo mundo, a Bíblia nos dá dois caminhos seguros para você extravasar. Primeiro, aconselhamento bíblico. Então, se você está no seu limite, às vezes você precisa de aconselhamento bíblico. Aí você precisa de um irmão piedoso que vai te ouvir, aí você descarrega todas as suas angústias, suas dores, e o irmão vai poder te ouvir. A Bíblia diz que devemos carregar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros. Isso é aconselhamento bíblico. É você ter alguém crente, piedoso, que vai te ouvir e você descarregar todas as suas angústias, furas e frustrações. Existe também um outro caminho, falei que são dois. O segundo é a oração. A oração é o caminho para você extravasar aquelas angústias do seu coração. O Senhor Jesus nos ensinou, por exemplo, a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. E o Pai que ouve em secreto nos vai recompensar. Eu acho bastante curioso esse ensino de Jesus, porque ele nos manda entrar no quarto e fechar a porta. Ou seja, tem oração que não é para ninguém ouvir mesmo, e Jesus sabe disso. E a ideia ali é você poder desabafar com Deus. Tem coisas que a gente não quer contar para ninguém. Na verdade, se a gente pudesse, a gente contava nem para Deus, mas para Deus não tem jeito, Ele sabe. A gente tem vergonha às vezes de contar até para Deus, mas precisa contar. E o ponto é ali no quarto de oração, eu vou abrir, vou chorar, vou extravasar, e vou ser o mais sincero possível.
Porque muitas vezes nós não somos sinceros assim quando nós oramos em público, né? E dificilmente seríamos, obviamente. Mas naquele quarto sozinho ali de oração, você precisa ser sincero, abrir o seu coração, extravasar a sua alma diante de Deus. Foi lido aqui na liturgia o Salmo de Asaf, Salmo 73. Asaf é alguém que estava frustrado, angustiado, cheio de incredulidade, de temores, porque olhava para o ímpio e via que o ímpio parecia viver melhor do que ele, que era crente. E a Bíblia diz que ele só conseguiu ter alívio no seu coração quando ele entrou no templo e foi meditar, conversar com Deus. Ele então passou a perceber que ele tinha muito mais privilégio do que qualquer ímpio possa ter, muito mais privilégio. E a oração do Salmo 10, ela serve como um exemplo para nós. Nesse salmo, o salmista está profundamente perturbado com as injustiças ao seu redor. Você se sente perturbado quando você vê injustiça ao seu redor? Quando você vê corrupção, vê gente poderosa se dando bem em cima das pessoas mais humildes e mais fracas? Assim estava o coração do salmista, quando ele escreve o salmo de número 10. E o seu coração estava tão perturbado, estava tão angustiado, que ele sentia como se Deus tivesse virado as costas para toda essa injustiça, para toda essa maldade. E lembrando que os salmos são orações, e os salmos estão na Bíblia para nos ensinar a orar. Você que tem acompanhado essa série de mensagens no livro de Salmos, eu espero que você tenha prestado atenção e tenha aprendido a cada domingo como se aproximar diante de Deus. E nós nunca nos aproximamos de Deus da mesma forma, porque cada um de nós às vezes tem experiências diferentes, e nós nunca nos aproximamos de Deus da mesma forma, porque nem sempre estamos nas mesmas circunstâncias. As circunstâncias nas quais nós nos encontramos vai definir a forma como nós vamos nos aproximar de Deus, se nós o fizermos com sinceridade. E o salmista, ele está atormentado, a sua alma está afligida, ele está angustiado. E por que ele está angustiado? Porque ele se sente impotente. Ele olha para os ímpios e vê que os ímpios parece que faz um monte de maldade e Deus não faz nada para castigá-los. Essa era a inquietação do coração dele, e estava perturbando ele, estava mexendo com o seu coração. Eu não sei se você consegue perceber a angústia do coração do salmista. A sensação que ele tinha é que Deus estava longe. Eu pergunto, você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim perturbado, angustiado, e parece que você olha ao redor, só vê maldade, injustiça, e aquele sentimento que parece que Deus não está fazendo o que você acha que Deus deveria fazer? É assim que o salmista estava se sentindo. E como eu disse, esse salmo, como os demais, foi escrito para nos ensinar a falar com Deus, principalmente enquanto estivermos lutando em oração, naquelas noites sombrias da nossa alma. E esse salmo, ele nos ensina, primeiro, isso está do versículo 1 até o versículo 11, primeiro a ser sincero com Deus em nossas orações. Segundo, o salmo vai nos ensinar que eu não devo desanimar e continuar pedindo por aquilo que aflige o meu coração. Em terceiro lugar, mesmo com o coração aflito, eu sempre terei motivos para adorar a Deus na minha oração. Isso nós aprenderemos nos versículos finais, do versículo 16 até o versículo 18. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos na primeira parte do Salmo, em que nós encontramos o salmista sendo sincero com Deus em sua oração. No versículo 1 ele diz: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? Então há uma inquietação no coração do salmista, e ele foi sincero com Deus. No coração do salmista, o sucesso temporário dos ímpios dava a entender que Deus havia se esquecido do povo. E observe as palavras dele: por que te conservas longe?
Essa era a crise do salmista. Por que te escondes na hora da tribulação? Porque o salmista estava angustiado, porque ele via um monte de coisa errada acontecendo, principalmente de pessoas poderosas e que estavam oprimindo as pessoas que são mais humildes, as pessoas pobres. E ele estava angustiado porque essas pessoas agiam assim porque elas não temiam a Deus, e na cabeça dele, Deus parece que não estava fazendo nada. Você tem coragem de falar assim com Deus? Dá um pouco de friozinho na barriga, chegar para Deus e dizer para Deus: Senhor, por que o Senhor está longe? O Senhor virou o seu rosto, o Senhor não está mais enxergando a maldade? Não parece um pouco de petulância falar assim com Deus? Agora, o que você aprende com isso? Porque está na Bíblia, está no texto inspirado. É porque, meus irmãos, é isso que ele sentia. Uma coisa que você precisa aprender quando for orar, é que você tem que falar com Deus o que você sente. Pode até ser errado o que você sente, mas é o que você sente. Pode até ser pecaminoso o que você sente, mas é o que você sente. E não adianta você chegar diante de Deus com conversa fiada e querer dar uma de, se o seu coração não é verdadeiro, porque a Bíblia diz que ainda que antes das palavras chegarem à minha boca, o Senhor já conhece todas. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe que está no meu coração. Mas Deus, Ele não fica chateado com isso, porque Deus quer que eu abra o coração para Ele e seja sincero. Deus quer que eu exponha toda a dor, tristeza, incredulidade, amargura, angústia que está dentro de nós, quando for falar com Ele. Isso, Deus não é contra isso, não é contrário à vontade de Deus. E há alguns salmos que demonstram isso, tá? Isso não é incomum nos salmos. Só você olhar na sua Bíblia aí, vira a página, Salmo 13, por exemplo, o salmista diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Observe, ele foi sincero, ele estava desesperado, no seu coração parecia que Deus estava demorando, e quando você está sofrendo, parece que o silêncio de Deus se torna eternidade. Mas lutar com Deus em oração, é isso que Deus espera de nós, lutar contra esses sentimentos ruins, que não deveriam existir, mas que existem sim, e a gente não deve se esconder atrás de uma religiosidade que não é verdadeira, porque nós somos pecadores, nós somos fracos, nós não temos tanta fé assim como gostaríamos de ter, não somos tão fortes assim como gostaríamos de ser, e nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, sem reservas e sem enrolação. E é isso que ele faz. E ele então passa a descrever, a partir do versículo 2, a maldade dos ímpios. E o salmista, ele descreve a maldade dos ímpios em 3 blocos de pensamento, tá? O primeiro bloco é do versículo 2 e 3, depois 4 e 7, e 8 e 11. Agora, o que me chama a atenção nesses blocos de pensamento, é que cada um deles é construído sob a percepção de que o ímpio faz o que faz, porque ele não crê que Deus existe, ou ele acha que Deus é indiferente. Então qual que é o argumento do salmista aqui ao desabafar com Deus? Ele está dizendo para Deus o seguinte: olha, tudo o que eles fazem porque eles não creem no Senhor e acham que o Senhor é indiferente. É isso que ele está dizendo. O primeiro bloco de pensamento, o salmista vai dizer que os homens na sua maldade, eles são avarentos. Olha o versículo 2, com arrogância, 2 e 3, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram,
Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então, na angústia, o salmista revelou as suas crenças equivocadas, mas é o que ele crê. E aqui o salmista descreve a avareza dos ímpios em perseguir o pobre, as pessoas vulneráveis. O salmista está descrevendo pessoas poderosas que acham que por causa do seu poder, por causa da sua influência, elas podem maltratar e pisar em pessoas humildes que não têm como se defender. E o salmista descreve essa maldade deles, mas ao mesmo tempo ele pede para que Deus retribua, para que eles possam colher isso, quando ele diz: sejam presas das tramas que urdiram. Agora, o ímpio arrogante, ele persegue o mais pobre por causa da cobiça, ou seja, ele nunca está satisfeito com o que tem. É igual esses escândalos que a gente vê na televisão, quando você vê político roubando merenda de criança, quando você vê nessa pandemia, políticos usando o dinheiro que era para ajudar as pessoas na saúde, nesse momento crítico que nós estamos passando. A gente viu escândalos pelo Brasil inteiro, as pessoas usando esse dinheiro para benefício próprio. É esse tipo de maldade que o salmista estava indignado, e todo crente tem que ficar indignado com isso mesmo. Agora, a questão do salmista é: essas pessoas, ao fazerem isso, Senhor, ele está dizendo na sua oração, elas estão zombando do Senhor. É isso que ele diz aqui no versículo 3: pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Ele está dizendo, o avarento, ele blasfema contra o nome do Senhor, ele ignora que o Senhor existe, e ele ainda conta vantagem de oprimir e fazer toda essa maldade que ele faz com o pobre. E o salmista está profundamente angustiado. Ele fala: eles estão fazendo isso, não estão ainda zombando da cara do Senhor. É isso que ele está dizendo. O segundo bloco de pensamento que o salmista está aqui expondo diante de Deus começa no versículo 4, e ele fala agora da soberba desses avarentos. Ele diz: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Então observe que ele descreve uma outra característica desses homens maus, é a soberba. E a soberba do ímpio, ela é alimentada pelo sucesso temporário. O ímpio faz uma análise simples da vida, e ele tem como base para a sua análise, é o seu sucesso. E ele chega à conclusão, de acordo com o versículo 4, que Deus não existe. Essa é a sua conclusão. Ele não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Por que ele não para pensar se existe Deus? É porque o parâmetro dele é o sucesso. Ele está ganhando dinheiro, ele consegue passar por cima de todo mundo, corrompe juízes, ninguém o prende, se prende, solta, essa bagunça que é no Brasil. Agora, você acha que é privilégio dos brasileiros isso? Observe que o salmista lá atrás está sofrendo com os mesmos sofrimentos que nós estamos sofrendo. E o salmista diz: eles fazem isso porque eles acham que Deus não existe. Ou seja, há na mente deles um sentimento de impunidade, porque eles estão prosperando financeiramente, eles acham que o juízo de Deus não virá sobre eles, de acordo com o versículo 5. No íntimo, eles declaram, versículos 6 e 7, jamais serei abalado. Ou seja, posso falar o que quiser, posso falar
o que eu quiser falar e não vai acontecer nada. Ele não teme ninguém, muito menos teme a Deus. Na verdade, o ponto do salmista é porque essas pessoas não conseguem ver o Senhor, a sua justiça e a sua mão punidora sobre eles, eles acham que podem fazer o que quiser e não vai acontecer nada. O salmista está orando e conversando com Deus sobre isso. Observe que novamente o salmista destaca que a soberba do coração do ímpio é fomentada por essa incredulidade de que Deus não existe. Então o avarento, ele zomba de Deus. O soberbo acha que Deus não existe. Em terceiro lugar, ele vai falar do traiçoeiro, os traiçoeiros, aqueles que dão um jeito de passar a perna mesmo, de prejudicar os outros. Versículo 8, acompanhe na sua Bíblia, até o 10, ele diz: põe-se de tocar nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Então, o que o salmista vai descrever aqui são as atitudes do traiçoeiro, ou seja, aquele que constantemente planeja meios de enganar e de aproveitar, principalmente das pessoas mais humildes. Ele usa 3 metáforas aqui para explicar o seu ponto. A primeira nós acabamos de ler, no versículo 8, que se refere à metáfora de um ladrão, tá? Que fica na espreita, preparando para pegar a sua vítima. A segunda metáfora está no versículo 9, ele diz o seguinte: está ele de emboscada como leão na sua caverna. A segunda ilustração ou metáfora, que o traiçoeiro é como um leão. Em Israel havia muito leão antigamente, e a ideia aqui é um leão que fica escondido, esperando a presa passar para ele abocanhar. E quando ele usa a metáfora do leão, ele é mais assustador ainda, porque quando o leão pega a sua presa, ele não só a larga facilmente, como ele a destrói totalmente. Então dizendo que o ímpio, ele é como um ladrão, ele é como um leão que quer destruir a sua vítima. E a terceira ilustração aí no versículo 9, ele diz: está de emboscada para enlaçar o pobre, tá? A terceira ilustração que ele usa aqui é de um caçador, que com a sua rede pega a sua presa indefesa. Todas essas metáforas é para mostrar a crueldade do ímpio, que quer trapacear, passar a perna e prejudicar. E ele continua no versículo 10: abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Ele faz de tudo para derrubar e passar a perna e se dar bem. E por que ele faz isso? Versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Observe que nesses 3 argumentos do salmista, ao se referir aos ímpios, ele sempre destaca que eles fazem o que fazem porque eles ignoram a Deus, seja zombando de Deus, seja não crendo na existência de Deus, ou achando, como o versículo 11, que Deus não está nem aí. O salmista está lutando com Deus em oração, dizendo: Senhor, parece que o Senhor não está vendo. É isso que ele está sentindo. Parece que o Senhor virou o rosto, porque os ímpios estão agindo com arrogância, com avareza, com soberba, de forma traiçoeira, e tudo isso porque eles acham que não existe um Deus. Em outras palavras: Senhor, mostra que o Senhor existe, revele o Deus que é justo, o Deus que pune o pecado, revele a sua justiça, para que eles temam ao Senhor, para que eles recebam o castigo que merecem. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo em sua oração. Meus irmãos, o salmista, ele está sendo sincero com Deus, é isso que ele sente.
no seu coração. Agora, não é porque o salmista perdeu a fé, não. Ao contrário, o salmista crê que Deus é poderoso, ele crê que Deus é justo, ele só não consegue entender porque Deus, sendo poderoso, sendo bom e sendo justo, ele não está agindo naquele momento. A falha do salmista, talvez aqui nesse momento, é não conseguir descansar na sabedoria de Deus e na soberania de Deus, que na sua sabedoria e soberania vai agir com justiça no tempo que ele achar que deve agir. Mas por que Deus não se agrada, por que Deus não fica chateado com esse tipo de oração? Porque esse tipo de oração é oração de pessoas que estão incomodadas com a injustiça e com a maldade no mundo. Esse tipo de oração é oração de pessoas que estão ansiosas por ver Deus agindo com justiça e punindo a maldade do mundo. E Deus espera isso de nós, sim. Certa vez, Deus ficou profundamente chateado, justamente porque não tinha ninguém para interceder pela nação. Ele disse o seguinte: olha, não achei ninguém que se colocasse na brecha por essa nação. Pensa no nosso país, pensa nas injustiças, nas maldades, na malandragem, e tudo isso que você vê na nossa geração. Imagina se a igreja se unisse para orar a Deus de acordo com o Salmo 10, e falar realmente, Deus quer ouvir esse tipo de oração, porque em outras palavras, as pessoas fazem o que fazem, é porque elas ainda não têm consciência de que existe um Deus justo, e que há de julgar a terra. É nesse sentido que o salmista está orando. Mas, meus irmãos, o salmista não perdeu a sua fé, ele está ansioso que Deus venha e manifeste a sua justiça, mas ele não perdeu a sua fé, pelo contrário, a sua fé começa a se fortalecer nessa comunhão com Deus, nesse tempo de desabafo, de conversa franca, a sua fé então começa a se fortalecer. E observe como essa fé é fortalecida a partir do versículo 12, porque o salmista agora vai focar realmente no seu pedido, vai realmente focar naquilo que realmente ele deseja. E observe as motivações do salmista enquanto ele ora. Em primeiro lugar, o salmista vai orar, de acordo com o versículo 12, o foco do seu pedido é justamente para que Deus haja em direção aos pobres, às pessoas que são mais necessitadas nessa terra. Observe, versículo 12, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. O que o salmista está fazendo aqui, é pedindo que Deus se levante e haja em favor das pessoas que estão sofrendo. Haja, Senhor, em favor das pessoas que estão sendo oprimidas, tenha misericórdia delas. E quando ele diz, levanta e ergue a mão, essa ideia de levantar a mão é ir com poder. E levantar a mão não é para poder fazer carinho no ímpio, não, é levantar a mão para destruir o ímpio. Essa é a petição. Isso fica mais claro no versículo 15, quando ele pede, na verdade, que Deus quebre o braço do perverso e do malvado. E quebrar o braço é porque na metáfora é com a mão que o malvado causa maldade ao necessitado, e quebrar o braço aqui impeça ele de continuar na sua maldade. Então o salmista está orando para que Deus haja com justiça, mas agir com justiça é ao mesmo tempo cuidar do necessitado, cuidar daquele que está desamparado, daquele que está sendo oprimido. Esse tipo de oração agrada o coração do nosso Deus. Mas o salmista, ele também está preocupado com a glória de Deus. Versículo 13 ele diz, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Ou seja, ele está dizendo para Deus, Senhor, por que o ímpio faz o que faz, e ele acha que o Senhor não está vendo? Isso não glorifica o Senhor, isso não honra o Senhor, porque ele está agindo como se o Senhor não existisse.
E por isso, ele continua na sua oração: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor dos órfãos. O que o salmista está fazendo aqui? O salmista, meus irmãos, está preocupado com a glória de Deus, isso é fato. O salmista está indignado, porque os perversos agem como se Deus não existisse, e isso não glorifica Deus. Mas, o que o salmista quer, é que todos vejam que Deus cuida sim, que Deus está agindo sim. É isso que ele diz no versículo 14. O ponto do salmista é: Deus tem visto. O salmista não entende por que Deus não estava agindo com justiça naquele momento, mas ele não perdeu a sua fé. Ele cria que Deus estava vendo tudo o que está acontecendo. É isso que ele diz no versículo 14: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Deus vê. Por isso que eu disse, o salmista, ele não deixou de crer que Deus está vendo, mas ele está ansioso, querendo que Deus vá logo, mas ele não deixou de crer que Deus está vendo. Olha no Salmo 11, no versículo 4, Davi também, angustiado, estava sendo perseguido, mas ele também não perde a sua fé. E no versículo 4 do Salmo 11, ele diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Ou seja, Deus está governando, mesmo que pareça que o ímpio está bem, quem está no controle é Deus. E aí ele continua: lá no céu, no seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, o Senhor está vendo tudo. O salmista, ele crê nisso, ele está dizendo: o Senhor está vendo tudo. Então por que os ímpios estão agindo como se o Senhor não existisse? Mas eu sei que o Senhor está vendo. Em outras palavras, Senhor, faça com que eles vejam também, mas que eles vejam o Senhor agindo, porque o Senhor age. Ele diz: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor dos órfãos. O salmista continua crendo que Deus defende o órfão, a viúva, que Deus defende o desamparado. O salmista continua crendo que as pessoas que estão se sentindo sozinhas, elas, de tempo em tempo, elas vão voltar-se para Deus. O que ele quer é que o mundo veja isso, e que as pessoas reconheçam esse Deus que ouve a nossa oração e que cuida. E quando a Bíblia fala do órfão e a viúva nas Escrituras, se refere às pessoas desamparadas. Lembrando que naquela época, você imagina, hoje ainda é complicado um órfão hoje, mas hoje nós temos leis que ainda dá um certo resguardo. Naquela época não havia. Os órfãos deveriam ser cuidados, e as pessoas deveriam ampará-los de uma forma muito especial. Órfão e viúva, eles são símbolos na Bíblia de pessoas que precisam ser cuidadas e amparadas. Olha para você ver aí na sua Bíblia, Salmo 68. Salmo 68, versículo 5. O salmista diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ou seja, Deus é aquele que cuida do desamparado. O salmista não perdeu a sua fé. O que ele pede para Deus é que isso se torne cada vez mais notório, cada vez mais visível, porque Deus é o Deus que cuida das pessoas que precisam do seu amparo. E o salmista, meus irmãos, ele continua a sua oração pedindo, no versículo 15, que Deus freie a maldade, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais acharem. Está dizendo: Senhor, quebrantar o braço impeça
que eles continuem fazendo maldade. É com o braço que eles faziam a maldade. Impeça que eles continuem fazendo a maldade. E quando ele diz, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais acharem, ou seja, Senhor, não deixa passar nada. Tudo que eles fizeram de errado, que o Senhor cobre, um por um. É literalmente isso que o salmista está pedindo. E meus irmãos, você que fica aí nas redes sociais, e às vezes fica brigando na rede social, por causa de política e etc., eu quero saber se você tem feito essa oração. Quero saber se você tem entrado no seu quarto e chorado com Deus, dizendo, Senhor, limpa a nossa nação da maldade, da injustiça, Senhor. Senhor, pune os ímpios, mas pune para que eles reconheçam que o Senhor existe. Puna a maldade para que as pessoas desse país saibam que existe um Deus que é justo. Senhor, cuida das pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão na fila do SUS porque roubaram o dinheiro que era para ajudar, pessoas que precisam tomar remédio e não tem, porque foi solapeado. Senhor, tenha misericórdia. Nós como igreja devemos nos colocar na brecha em oração, diante da maldade, diante da injustiça, e pedir que Deus se levante com mão poderosa e haja com justiça na terra. Talvez é por isso que nós não temos visto grandes coisas nesse país, porque a igreja do Senhor Jesus, às vezes não tem lutado com Deus em oração. Eu tenho dado ênfase ao termo lutado com Deus em oração, porque eu entendo que quando Deus luta com Jacó, lá no livro de Gênesis, é porque Deus quis nos ensinar que a oração é uma luta, e uma luta por causas que glorificam a Deus, e causas que glorificam a Deus é cuidar do oprimido, é cuidar das pessoas que sofrem, e se preocupar com a glória de Deus nesse processo. O salmista, ele está preocupado com a glória de Deus, porque o ponto do salmista é como que esses ímpios podem agir nessa petulância de achar que o Senhor não existe. Senhor, faça com que eles creiam que o Senhor existe sim, e que o Senhor não vai tolerar a maldade e a injustiça que eles estão praticando. É dessa forma que o salmista ora. Mas observe como a oração do salmista vai tendo um crescente. Agora do versículo 16 ao 18, o salmista agora então está pronto para adorar a Deus. Ele agora está pronto para exaltar a Deus, a sua confiança está fortalecida no Deus que é justo e que governa a terra, mesmo que ele não entenda porque que Deus não estava naquele momento agindo como ele gostaria que agisse. Isso é comum em nós, a gente é ansioso, só que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Deus tem os seus planos, nós devemos orar, devemos lutar em oração, mas saber que Deus dirige a história de acordo com os seus planos, devemos confiar nele. Entendendo isso, o salmista então está pronto para adorar com fé. Por que adorar com fé? Porque o salmista estava angustiado, porque ele queria ver Deus agindo de uma forma mais enérgica, mas ao mesmo tempo, ele consegue enxergar Deus na sua grandeza. Lembra que eu disse, o problema do salmista não era fé em Deus, ele cria no Deus poderoso, o que ele queria é ver Deus agindo de forma enérgica, mas ele cria, e ele sabia quem Deus é, e ele então, ele reconhece quem Deus é. O primeiro reconhecimento do salmista, ele reconhece o reino eterno, ou o reinado eterno de Deus. Versículo 16, o Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Observe o contraste. Primeiro, quem é soberano é o Senhor é o rei. Lembrando que naquela época o rei era a maior autoridade na terra. Ele está dizendo, o Senhor é a maior autoridade. Não são esses poderosos que acham que por causa do seu poder
podem fazer tudo o que fazem. Não, o Senhor é o único Rei. E o Senhor é eterno. Eles não. Eles são transitórios. Eles vão morrer. O Senhor vive eternamente, dirigindo a história de acordo com os teus planos. O Senhor é eterno. Ele exalta Deus por aquilo que Deus é. Um rei que governa e é um rei que não se abala no tempo. Ele é eterno. Mas ele continua, só Deus eterno pode agir em favor, e só o Deus que é rei pode agir em favor do seu povo. Ele diz, da sua terra somem as nações. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que Deus limpe a terra de toda essa impiedade, porque a terra é dele. Da sua terra somem as nações, ou seja, que o Senhor expulse da terra toda a maldade, o Senhor expulse da sua terra toda a impiedade, que o Senhor limpe a sua terra de toda a injustiça. E meus irmãos, um dia Deus vai fazer isso mesmo. Um dia nós vamos viver numa terra em que não há mais maldade. A oração do salmista vai se concretizar. Deus vai atender essa oração, sim, porque a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como seu Salvador aguardam o novo céu e a nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. Nós esperamos uma nova criação, onde não vai haver mais injustiça. Essa oração será respondida, sim. Ela vai ser respondida. O salmista também adora a Deus e reconhece que Deus tem ouvido o clamor do seu povo, sim. Versículo 17 e 18, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração, lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, ou seja, que é mortal, já não infunda terror. O salmista adora a Deus porque ele tem ouvido a oração do seu povo, e ele crê que Deus vai fortalecer o coração e vai acudi-lo. Há 3 motivações aqui para orar em meio à injustiça. Primeiro, se nós estamos em meio à injustiça, nós devemos orar para que Deus fortaleça o coração daqueles que clamam por justiça. O salmista está adorando a Deus, porque ele sabe que quando o seu povo ora, Deus fortalece o seu coração quando são injustiçados. Os órfãos e os oprimidos aqui, lembra que eu disse, representam as pessoas fracas, sem recurso nesse mundo, e Deus vai fortalecer o seu coração nessa hora. Meus irmãos, há muitas vezes na vida que nós nos sentimos impotentes, que nós olhamos e a gente sente até um nó na garganta, porque você fica até angustiado, mas não consegue fazer nada. O que o salmista está dizendo é que ele está adorando a Deus, porque Deus fortalece o coração quando nós oramos. Ele fortalece o nosso coração. A segunda motivação é a certeza de que Deus vai cuidar daqueles que precisam do seu amparo. Está bem claro no texto. Deus lhes fortalecerá o coração, lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. Deus vai cuidar. Ele adora a Deus porque Deus fortalece o coração, isso é emoção, e Deus cuida, ele vai na necessidade. O que o órfão e a viúva precisa? De uma casa, precisa de paz, precisa de alimento, coisas práticas. Deus cuida das coisas práticas que nós precisamos. Ele adora a Deus porque, apesar de toda a opressão do mundo, de toda a malandragem, às vezes dos poderosos dessa terra, o seu povo que tem orado e tem clamado, Deus vai cuidar deles.
Ele está indignado com a maldade do mundo, mas ele sabe que o povo de Deus que tem orado, Deus vai cuidar das suas emoções e vai cuidar das coisas práticas que eles precisam. Meus irmãos, nós estamos no sufoco, não estamos com essa inflação doida. Meu carro fica triste quando passa perto de um posto de gasolina. Começa a piscar o farol. Às vezes a gente está apertado financeiramente e a gente sabe que muita coisa é por causa dessa maldade do mundo. Mas Deus ouve a nossa oração. Deus cuida de nós. Apesar da maldade, apesar da injustiça, Deus cuida do seu povo. E a terceira questão que motiva o salmista a adorar a Deus é que Deus vai nos livrar dos homens maus, a fim de que o homem que é da terra, ou seja, que é mortal, já não infunda terror. Ele adora a Deus porque Deus vai. Você pode ter certeza que vai, se a igreja orar. Alguns Deus vai acertar as contas deles aqui na terra ainda, você vai ver. Aqueles que você não ver aqui, vão acertar no inferno. Você acha que o inferno foi feito para quê? É no inferno que a justa ira de Deus virá sobre todos os ímpios, toda a maldade que esse povo causa no mundo. Eles não precisam crer que Deus existe para ir para o inferno. Você precisa crer em Deus para ir para o céu. Na sua incredulidade, na sua arrogância, na sua soberba, achando que Deus não existe, eles não se preocupam nem em averiguar se Deus existe, como está escrito aqui no Salmo. Mas muitos deles só vão perceber da existência de Deus no dia da ira do Cordeiro, como diz em Apocalipse. Concluindo, meus irmãos, injustiças não são incomuns num mundo amaldiçoado pelo pecado. O mundo amaldiçoado pelo pecado, marcado pela incredulidade e ofensa a Deus, vai ter muita injustiça. Infelizmente, nós ainda vamos ver muita injustiça nessa terra. Seja no Brasil, alguns lugares tem mais, outros lugares tem menos. Mas um mundo amaldiçoado pelo pecado, você nunca vai viver o céu na terra. Não vai. É por isso que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Uma segunda questão importante para nós: cada geração é responsável por lutar por ela, por sua geração, com Deus em oração. Cada geração é responsável por lutar pela justiça na sua geração. A nossa geração, não adianta você ficar pensando, na época do meu avô, esquece isso. A sua geração é responsável por ela diante de Deus. Nós somos responsáveis por orar, como o salmista fez nesse salmo. Somos responsáveis por pregar o evangelho, por denunciar a maldade, a injustiça, por amparar o pobre, o oprimido, ajudar as pessoas. Nós somos responsáveis na nossa geração. E nós devemos agir com responsabilidade da nossa geração. E por último, um dia, viveremos numa terra onde não há maldade, não há injustiça. E o único governo que nós teremos é o governo do nosso Deus, que vai nos governar com justiça e bondade. E aí sim, a gente pode usar aquela frase: e viveremos felizes para sempre. Só lá. Só lá. Mas é bom saber aquilo que nos aguarda. É maravilhoso saber que Jesus conquistou para nós uma bênção tão maravilhosa como essa.
por mais que a gente se indigne com a maldade do mundo, eu posso me alegrar com aquilo que Cristo conquistou por nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oh meu Deus, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor há de trazer consolo e paz para o nosso coração, e há também de cuidar de cada uma das nossas necessidades, mesmo vivendo num mundo cheio de injustiça e de maldade. Senhor Deus, nós nos unimos com o salmista em oração e pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste a sua justiça nessa terra, para que os ímpios reconheçam que existe um Deus justo e que cuida e ampara os necessitados nessa terra. Senhor Deus, impeça que a maldade continue a crescer no nosso país, mas quebra o braço, ó Deus, do ímpio, para que ele não continue avançando de forma impiedosa sobre os mais fracos e necessitados. Sabemos que há muitos poderosos nessa nação, e que zombam do Senhor, que não atentam para a sua existência, que acham que o Senhor não está nem aí, mas que eles possam ver o Deus justo, que governa a terra com justiça. Dá-nos alegria de, na nossa geração, vermos o Senhor, ó Deus, freando a maldade e abençoando o justo, para a Tua glória, para que o Senhor seja engrandecido e exaltado nessa nação, e para que nós possamos nos alegrar no Senhor, na sua justiça, no seu amor e no seu cuidado. É com gratidão, ó Deus, que nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito Santo, e seja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.